Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui e dizer que o objetivo da minha vinda é para tentar desmistificar um pouquinho, simplificar um pouquinho a química de alimentos, transformar todas aquelas reações químicas que acontecem no processamento em algo mais palpável para vocês, que são as pessoas que vão aplicar o produto efetivamente. E ao final da minha fala, vocês podem ficar à vontade para fazer quaisquer perguntas que acharem necessário, tá ok? Primeiramente, eu acho que é importante contar um pouquinho do que é a Vereda Alimentos de maneira bem objetiva, para vocês entenderem um pouquinho dessa história. A Vereda começou aproximadamente 30 anos atrás, como toda empresa começava naquela época, fazendo um pouquinho de queijo e um requeijãozinho. Com o passar do tempo, nós fomos crescendo e nesse caminho fomos premiados 2 vezes com o melhor queijo Minas padrão do Brasil. Mas em determinado momento nós vimos que o mercado era complicado, porque no fundo nós fabricávamos commodities, mussarela, queijo prato, ricota, Minas Frescal. E junto com essa percepção nós também vimos que existia um mercado potencial que poderia crescer muito, que seria o de requeijão culinário e queijos processados. Foi uma decisão difícil, não foi fácil, mas nós optamos aproximadamente 10 anos atrás a abandonar a produção de queijos, mesmo sendo uma empresa premiada nesse ramo, e focar na produção de queijos processados, poder produzir produtos mais especializados, mais direcionados com a demanda que crescia muito, que tinha muito a crescer durante os anos, pela mudança de hábito alimentar das pessoas, da população, cada dia se alimentando mais fora de casa, comprando queijos, pratos congelados, para poder consumir em casa. E hoje, uma década após essa mudança, nós temos a certeza absoluta de que foi uma decisão muito acertada, não só pelo sucesso da empresa, mas também pela satisfação dos clientes que nós atendemos em vários estados no Brasil, e ficou muito claro para a gente que essa especialização, esse foco, essa obsessão por produzir queijo processado por excelência, hoje a gente entrega para os clientes muito mais do que um queijo processado, mas nós entregamos soluções. Eu vou explicar o que são as soluções mais para frente. O título da palestra, como eu disse inicialmente, são as variações tecnológicas e seus impactos na gastronomia. É transformar o que acontece na química dos alimentos, nos processos, e como é que isso impacta para vocês que vão aplicar. Para falar de requeijão culinário, nós precisamos começar a falar de queijos processados. Os queijos processados originalmente surgiram na França, na Alemanha e na Suíça. Na Suíça seria o fundi de queijo suíço, Eles entenderam naquele momento, aproximadamente 100 anos atrás, que se eles aplicassem um processo no queijo processado, o produto aumentaria o tempo de validade dele, o prazo de validade. Você aplicava calor no queijo, você diminuía a atividade enzimática e microbiana do produto, e aí você podia vender esse queijo para lugares mais distantes e também lugares mais quentes. Tinha uma pegada também comercial na coisa. A primeira patente de aplicação de calor em queijos processados foi nos Estados Unidos, no início do século passado também. Ok? Agora, falando um pouquinho de requeijão cremoso e requeijão culinário, o requeijão é um produto genuinamente brasileiro. Não existe requeijão fora do Brasil. O que há de similar fora do Brasil são os queijos processados. E ele surgiu no Brasil porque, historicamente, as mini-usinas, o derivado lácteo de maior valor que existia era a manteiga. Então, as mini-usinas e as próprias fabricações domésticas desnatavam o leite, batiam com manteiga para poder vender, e ficava aquele leite desnatado fermentando, originalmente, naturalmente. Ficava aquele leite fermentado, coalhado, entre aspas, azedo. E não tinha o que fazer com aquilo. Então, descobriram que também, se aplicasse calor naquele leite ácido ali, você conseguia um produto processado comestível. Logicamente que no início tiveram alguns problemas, porque a proteína separava da gordura, porque não era uma mistura estável, era uma coisa muito grosseira. Isso, com o tempo, as indústrias foram se desenvolvendo até chegar no que é hoje. E existe uma percepção, muitas vezes, 2 percepções, eu acho, que requeijão é coisa de agora, que não é tão usado na culinária, e uma outra percepção de que requeijão cremoso para consumo doméstico, tem muito mais consumo de requeijão em casa, doméstico, do que na indústria de transformadores, nas cozinhas. Então eu tenho um dado bem interessante aqui, a fonte é a ABIC, Associação Brasileira das Indústrias de Queijo. Eles enquadram o requeijão culinário como um queijo, apesar de tecnicamente a classificação ser um pouco diferente, mas no agrupamento entra como queijo, que é o mercado brasileiro de queijos em 2016. Mussarela todo mundo usa em todo lugar.
vocês notam que o segundo produto mais produzido e vendido no Brasil é o requeijão culinário, mais até do que o queijo prato, e depois vem o queijo cremoso. Então, assim, quem acha que requeijão culinário é aquela coisinha que usa pontual, não é, só perde em venda para mussarela. E assim, alguns clientes a gente percebe nas andanças pelo Brasil aí que tem muitas fábricas que estão mudando a percepção, por exemplo, fábricas de pão de alho, que a base era margarina, eles estão substituindo a margarina por requeijão culinário. O produto fica mais bacana, mais bonito, mais espalhável. Outros clientes têm substituído a própria mussarela por requeijão culinário, não só pela facilidade de aplicação, mas pelo custo, porque muitas vezes o requeijão culinário, o quilo dele custa mais barato do que o quilo de mussarela. E assim, e tentando ir um pouquinho para o que é o produto efetivamente, e tentar transformar a tabela nutricional de um requeijão, dos alimentos em geral, em algo palpável para vocês que vão aplicar. O que é o requeijão quando vocês leem o rótulo? O primeiro ingrediente que nós vemos lá são os carboidratos. Falando de carboidratos, a primeira coisa que vem, carboidrato, leite, tem essa lactose. É um açúcar com baixo poder adoçante, não adoça tanto quanto uma sacarose, tem um poder de dulçor, mas não é tão efetivo quanto a sacarose. Mas a lactose pode descer dentro. A lactose tem um papel essencial nos pratos que vocês, dos transformadores, aplicam. Se você notar ali, são dois requeijões exatamente iguais, em que o da direita tem pouquíssima lactose, o da esquerda tem bastante lactose. Levei os dois ao forno por um mesmo tempo, a mesma temperatura, e após o período tirei. Nota que o da esquerda, o que tinha mais lactose, gratinou mais. O da direita praticamente não gratinou. Então, assim, e a indústria muitas vezes fica no meio desse fogo cruzado, porque o que é gratinação para uns é queimado para outros. Então a gente não sabe se isso é bom ou se isso é ruim, depende de quem aplica, do prato que aplica, Mas um dos pilares para essa reação química acontecer, que é também chamada de reação de Maillard, que é uma reação de escurecimento não enzimático, tem que ter um açúcar redutor. No caso dos derivados lácteos, seria a lactose. Um outro carboidrato comum nos alimentos hoje também, que não é originário do leite, mas não menos importante, são os amidos. De maneira geral, os amidos têm aquela fama que assim, tem amido é ruim, tem amido o produto é batizado, tem amido é para baixar custo. Não necessariamente. Na verdade, quando esse mercado de requeijão culinário, aplicação em pratos, começou a crescer, realmente o amido foi usado para baixar custo, e que na verdade é importante, dependendo da aplicação, ter um produto com custo mais adequado, mais baixo, mas não é só para isso. Hoje você tem amidos extremamente tecnológicos, você tem amido hoje de R$2 o quilo e amido de R$10, R$11 o quilo. Assim, tem amido caro, amido muito tecnológico, por exemplo, um produto que tem que ter amido, mas que tem que suportar o congelamento, por exemplo, uma lasanha congelada. Você tem que colocar o amidinho ali, mas tem que ser um amido específico, que custa caro, porque muitas vezes ele congela na fábrica, aí no transporte descongela, vai para o supermercado, congela de novo, e aí do mercado o cliente compra, põe o carro, descongela, bota no congelador dele, congela de novo, e aí quando chega em casa descongela. Então, se não for um amido muito modificado adequadamente, ele não suporta isso, o produto precipita, fica esquisito. Então, assim, tem amidos que são indicados para o produto não derreter com aquecimento constante, muito prolongado. O produto queima, mas não derrete. Tem aplicação, por exemplo, de um pão de queijo, que às vezes o produto tem que ir para o congelamento e quando vai assar o pão de queijo é um calor muito intenso ali, o pão de queijo cresce e fica aquela bolinha lá dentro. Se ela derreter, a própria expansão do pão de queijo, o queijão fura, vaza e aí fica um pão de queijo oco por dentro. Então, o amido tem a sua importância sim, não é só aquele uso pejorativo que as pessoas acham que é para baixar custo e ficar ruim. Foi a época, hoje não é assim mais. Um segundo macronutriente, vamos dizer, se é que posso chamar assim, seriam as proteínas. As proteínas, num queijo processado, normalmente, de maneira geral, vem da massa de queijo. Queijo processado, queijo que passa por um processo. Então, via de regra, quanto mais queijo você tem na sua formulação, mais proteína o produto tem. E geralmente a proteína é o que dá corpo no produto. Você pega um requeijão cremosinho e pega um requeijão em barra. Normalmente o requeijão em barra tem mais proteína do que o requeijão cremoso. E além do valor nutricional, dos benefícios para a saúde, né?
No caso das gorduras, que seria um terceiro elemento que consta em rótulo e está na formulação de todos os alimentos aí, exceto os desnatados, né? Nós temos duas fontes de gordura, a gordura animal e a gordura vegetal. A gordura animal é o creme de leite, que vem do próprio leite. Como no começo era separado para poder bater manteiga, hoje eles fazem uma massa desnatada, uma das maneiras de fabricar queijo processado e requeijão culinário, né? Você separa o creme e depois, na hora de preparar, você mistura novamente. É o que dá brilho, é o que dá sabor no produto, dá frescor no produto, né? E temos também a gordura vegetal, que, como o próprio nome já diz, não é animal. Essa sim, de maneira geral, é usada para poder baixar custo. As indústrias retiram um pouco do creme de leite e colocam gordura vegetal no lugar para poder reduzir o custo. Cada indústria tem a sua proporção, tem a sua maneira de trocar. Se trocar demais, o produto fica com muito pouco sabor. Se trocar de menos, fica mais gostoso. Tem vários tipos de gordura vegetal também. Então, assim, tem gordura de boa qualidade e gordura de má qualidade. Tem gordura que custa 50% do preço da de boa qualidade. Então, depende da gordura que você usa. As gorduras têm pontos de fusões diferentes para derreter mais ou menos de acordo com o processo. Então, tem muita tecnologia por trás de uma gordura vegetal. Ok? Eu tenho um experimento que eu vou mostrar para vocês, 3 fotos logo a seguir, que assim, é a mesma formulação do requeijão culinário. Eu mudei só o tipo de fosfato, esse 1, 2, 3% que a gente aplica. Vocês vão ver que tem 3 características completamente diferentes. O primeiro é um fosfato indicado para um produto mais cremoso, de uso doméstico, que dá fio. O segundo, ele já está mais blocadinho um pouquinho, já não dá tanto fio, já não entorna assim, um copo virar numa mesa, ele não entorna tanto. E o terceiro é o extremo, que é um produto muito seco, seco mesmo, para a pessoa poder, se quiser, fazer bolinha, manipular, colocar num forno, não derreter. O produto vai queimar, carbonizar e não vai derreter. Então, uma coisinha banal que parece que é um fosfatinho que tem ali, muda completamente a composição final do produto, a característica, a aplicação dele. E por último, tem os outros ingredientes, os outros aditivos, né? Que seriam os conservantes, que são necessários para o produto poder durar no shelf life normal dele. Tem os corantes, o mais comum é o urucum, mas que tem de origem natural, artificial, os aromatizantes, os condimentos, então, que compõem o restante da receita, vamos dizer, do requeijão culinário. Feita a primeira parte, que é o que eu mexo na indústria, muitas vezes, assim, nos clientes que nós atendemos, tem cliente que diz que o nosso requeijão atendeu 100% da necessidade dele. E aí você apresenta esse requeijão para uma outra fábrica similar a dele, ele fala que o produto não atende, não funciona, não dá certo. E aí muitas vezes o problema não está no produto, depende da maneira que o transformador aplica esse produto e usa esse produto. Eu trouxe um gráfico aqui, assim, como o requeijão é um produto genuinamente brasileiro, e cada região do Brasil tem um tipo de requeijão. No norte é uma característica, no sul é outra, no sudeste é outra característica. A gente não tem muita literatura no Brasil sobre isso. Então acaba que muitas das informações que nós buscamos são fora do Brasil. Esse especificamente é um gráfico bem interessante, assim, que eu vou simplificar ele ali, mas assim, é bem interessante. De um livro que eu trouxe dos Estados Unidos quando eu fui a última vez, que assim, é sobre queijo processado, queijo cheddar processado, mas a gente consegue extrapolar para o requeijão culinário. Nós temos 2 eixos ali. O vertical, a gente chama, ele está traduzido logicamente, o que a gente chama de fluidez, na verdade é a consistência do produto. Quanto mais para cima estiver próximo do 100, mais fluido o produto, mais líquido ele está após o aquecimento. Quanto mais para baixo, mais blocado. O eixo horizontal, assim não vem o caso agora, é uma relação de cálcio e caseína que você tem nesse produto. Como nós vamos tomar como base? Só aquele marcado em vermelho, quadriculado vermelho, nós estamos na mesma proporção de cálcio e caseína, então isso não varia. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que você imagina o mesmo produto. No primeiro caso, são 2 métodos de análise, né? No primeiro caso, a bolinha pretinha, o produto foi exposto a 180 graus por 7 minutos e meio. No segundo caso, o mesmo produto foi exposto a 280 graus por 4 minutos, ou seja, nós aumentamos a temperatura e diminuímos o tempo que esse produto foi exposto ao calor. Quando você rebate isso para o eixo vertical, você nota que assim, a bolinha transparente, a branquinha, que ficou mais aquecida por menos tempo, a fluidez está bem baixa, o produto está bem sólido. O que foi exposto a uma temperatura mais baixa, que é a bolinha preta, mas por um tempo maior, ele ficou mais líquido. Então, assim, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o mesmo requeijão,
ele pode dar certo numa coxinha, que fica exposto às vezes pouco tempo numa fritura na temperatura tal, e pode não dar certo às vezes num produto assado, num croissant, que fica mais tempo exposto com a temperatura muitas vezes mais baixa. Então essas são as dificuldades, e com a automação das fábricas, né, tudo que está acontecendo, esse aumento de consumo, foi o que nós percebemos há 10 anos atrás, que não tinha ninguém no Brasil que fazia isso. Era adequar formulações de queijos processados, de requeijões culinários, para atender justamente essa necessidade, porque não existia. Existia um requeijão padrão, e aí você tinha que se adequar ao requeijão, ou então mudar seu prato. A nossa proposta é justamente o contrário, é tentar adequar o nosso produto para certas classes de aplicação de pratos. Uma outra variável importante também, que está fora da nossa alçada e quem transforma, é que inicialmente os salgadinhos começaram a ser feitos à mão. Então tinha que ser um requeijãozinho duro, que você fazia bolinha, que não grudava na mão. E com o passar, com a escalabilidade dos processos, com o aumento do consumo, como sempre, migrou para máquinas, para automação. E aí um produto que muitas vezes você faz a bolinha manualmente para aplicar, ele não passa na máquina, porque às vezes é um produto muito duro. Então você tem que ter um requeijão culinário adequado, com a consistência, com a adesividade, com a plasticidade adequada para passar nessa máquina, seja uma rosca sem fim, seja qual for o processo, passar, cortar e cair no meio da massa para seguir o processo. Então isso também historicamente não existia. Ou faz à mão, ou tem que procurar uma marca que é durinha, ou procurar uma marca que é molinha, porque não existia essa customização de produtos. Isso a gente hoje também faz. Uma outra variável assim, é impressionante, que a gente às vezes fica assustado na indústria, que às vezes um cliente liga e fala assim: Marcelo, cara, seu requeijão sempre foi muito firme e nunca derreteu, agora quando vai ao forno ele vira uma água. Dá um soprinho quente, o ar quente passou e ele derrete. E aí o problema aparece no requeijão, mas muitas vezes não é no requeijão a origem do problema. Teve um caso específico, só uma passagem superficial, que é um caso muito longo, que assim, o cliente fazia um molho com o nosso requeijão, e era um requeijão com amido, tinha um apelo especial, uma pegada especial, e na receita dele ia açúcar. E me parece que esse lote de açúcar, que ele era a mesma marca, ele não trocou a marca, esse lote de açúcar era um açúcar que ia para exportação, e por algum motivo o açúcar não foi exportado e voltou para o mercado nacional. Me parece que o açúcar, quando é exportado, ele não pode ter resíduo nenhum de amido. Então eles adicionam uma enzima chamada amilase no açúcar, para quando a contraprova chegar lá, quando o controle de qualidade, quem está comprando não tem amido nenhum. Mas como não foi vendido, voltou. E aí, quando ele montava os pratos, os molhos dele com esse açúcar e com o nosso requeijão, quando esse açúcar misturava com o nosso requeijão, essa enzima, é uma cidade muito específica, a amilase, atacava o nosso amido e o requeijão se estruturava. Nós chegamos ao extremo de um mesmo lote de requeijão. No cliente, com um pouquinho de calor, ele derreter, vazar todo do molho, do salgado, do que fosse, e na empresa nós colocávamos o mesmo requeijão numa frigideira embaixo com um maçarico em cima, ele virava um concreto e não derretia. Então muitas vezes o problema ocorre no requeijão, é onde aparece a consequência, mas a origem muitas vezes não está ali. E muitas vezes você pergunta à pessoa: vem cá, mas você mudou a formulação do seu salgado, do seu... Não, é a mesma coisa, nem de marca eu mudei. Mas às vezes o que está dentro daquela marca mudou sem maldade, sem intenção nenhuma de nada, e às vezes isso estoura no requeijão. Então às vezes o problema eu digo que às vezes o problema está aqui, mas a origem está aqui, né? Você não pode mexer aqui, tem que mexer aqui. Então é um exemplo muito claro de que às vezes a culpa é do requeijão e não é. E 3 grandes diferenciais da nossa empresa hoje são: o primeiro é que nós produzimos o nosso próprio leite na Fazenda Vereda. Se você imaginar que o leite tem mais de 100 mil componentes, naturalmente tem mais de 100 mil substâncias químicas, componentes presentes. Um laticínio que tem muitos produtores, 1000 produtores, cada produtor tem uma espécie de gado, né? Holandês, gir, o que for, um tipo de alimentação, uma hora está no pasto, outra está na silagem, o estágio de lactação, a idade do animal. Então o leite é uma coisa muito sem padrão, mas que estão macro padrões, até mesmo para atender a legislação, varia muito de produtor para produtor, de raça para raça. Então, o fato de nós produzirmos o próprio leite, primeiro dá padrão para a gente, que me facilita produzir um produto com padrão para entregar para vocês. Se a matéria-prima que entra não tem padrão, eu não consigo entregar uma coisa padronizada para vocês. E, em segundo lugar, né, em paralelo, o bem-estar animal. Não é um leite, o nosso leite produzido não é um leite produzido forçadamente, vamos dizer assim, né? Um produto que vai produzir leite todo dia. Por quê?
O gado é criado solto logo após o desmame, então desmamou, ele vai para o pasto. Tem sombreamento natural, tem água disponível à vontade, é todo o gado livre de hormônios. Então, assim, é um leite produzido com mais naturalidade, mais padrão, mais espontâneo. Não é aquele gado confinado que produz o tempo todo. Tá? E outra coisa que nós já estamos na vanguarda, nós estamos começando a mexer agora, com uma característica que hoje é comum na Nova Zelândia e na Austrália, que é a seleção genética do tipo de proteína do leite que o gado produz. Hoje, algumas pessoas, uma pequena parcela da população, creio eu, tem alergia à proteína do leite. E descobriu-se que, na verdade, é uma das proteínas que existe no leite que tem essa reação alérgica nas pessoas. E é possível fazer uma seleção genética, se faz em outros lugares do mundo, na hora de fazer o cruzamento do gado, para você produzir majoritariamente uma proteína chamada A2A2, que não tem alergia, não remete ao consumidor a alergia. Então, assim, não basta produzir um requeijão legal com as características, a gente tem que trabalhar toda a cadeia de valor para realmente agregar valor ao produto e entregar para o alimento produtos cada vez melhores. Um outro diferencial bacana da nossa empresa é que nós somos especialistas em requeijão e queijos processados. Isso é uma parte da nossa linha que nós temos, desde produtos com amido e gordura vegetal, até o gourmet, que é premium, cream cheese, que é o queijo cremoso, um cheddar, que também é premium, e um produto que nós estamos lançando agora, que é um forneria, que é uma formulação bem específica para determinado tipo de transformador. Quando eu digo a vantagem é ser especialista, que vantagem é essa? Como eu disse mais para trás, toda empresa de laticínio normalmente começa a fazer um queijinho e um requeijãozinho. Aí, outro dia, volta um queijo prato que não fatiou adequadamente no mercado, o cliente devolve. O que ele faz? Funde, vira requeijão. Então, uma hora o requeijão está branquinho de mussarela, uma hora o requeijão está mais vermelhinho, igual o queijo prato. E aí voltou um parmesão por algum motivo que foi, vamos fundir o parmesão, rala e funde. Então, na outra semana, o requeijão que você recebe está com um gostinho mais picante de parmesão. Aí, uma hora voltou um frescal. O pessoal acidifica o frescal e faz requeijão, então não tem gosto de nada. Então, como é que você pode, trabalhando numa cozinha industrial ou numa indústria grande, transformadora de salgado, cada hora receber uma matéria-prima vermelha, está branca, está picante, está suave, e não tem jeito, isso é o caminho natural, você não vai jogar o queijo fora, e aí acaba que você não tem padrão. Então, o fato de ser especialista é que, assim, hoje, nós só fabricamos massa para fazer requeijão. Eu não tenho devolução de massa do mercado amarela, massa vermelha, massa ácida, massa sem sabor. Eu fabrico a massa e uso a massa para o requeijão. Então isso permite, além de padronizar o leite lá no começo, para a vantagem anterior, eu tenho uma massa muito padronizada para tentar padronizar cada vez mais o produto final. E a terceira grande vantagem que nós temos competitiva é que essa especialização da última década, esse foco total, essa obsessão por fazer queijo processado e requeijão culinário na essência, quando você especializa, você consegue ter um pouquinho de tempo de ir a fundo nos problemas. Quando você fabrica de tudo, você não tem tempo, você só reage aos problemas para o negócio não dar errado, né? Então, assim, nos permitiu ir muito a fundo em tudo o que a gente fazia, desenvolver formulações específicas, como eu disse em alguns slides anteriores aí, que tem requeijão molinho que é para a máquina, tem requeijão durinho que é para quem faz a bolinha na mão, tem um requeijãozinho para gratinar mais, tem requeijãozinho que tem que derreter, tem outro que não pode derreter nada. Então, assim, nós, nessa década de foco nisso, nós conseguimos desenvolver produtos específicos para demandas específicas, seja com sabor específico, seja com uma consistência específica, com um sabor característico que é desejado, a maneira como vai ser aplicada, o perfil de aquecimento que ele vai sofrer, se é forneamento, se é fritura, se ele vai ser congelado ou não, se ele suporta congelamento ou não. Então, assim, essas inúmeras variáveis que a gente hoje domina, só foi possível desenvolver esse conhecimento pela especialização e decorrência desse foco exclusivo nisso, senão você não consegue fazer. E resultado disso tudo é que a empresa tem 30 anos, mais de uma década focada nesses produtos, e uma satisfação muito grande de poder realmente, após tanto tempo, um desafio tão enorme, tão grande, conseguir estar entregando produtos para vocês, padronizados, com demandas específicas, e sempre a mente muito aberta para novas demandas que vão surgir. E o resultado disso é a satisfação que a gente recebe, o feedback dos clientes, de satisfação. Como eu comecei dizendo, a gente até vende requeijão, até vende queijo processado, mas o objetivo da empresa é tirar o foco
do produto, matéria-prima em si, mas sim vender tranquilidade, vender solução, deixar que o cliente transformador tenha problema com outros ingredientes. O frango que veio com osso, a carne que está muito gorda, a farinha que está com impureza, o sal que está úmido. Deixar os problemas do requeijão para a gente. É o que a gente sabe fazer de melhor. Obrigado.